O ícone de Pentecostes. O Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. O ícone de Pentecostes mostra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos na forma de línguas ardentes. Logo depois disso, os discípulos começaram a testemunhar sem medo ao Senhor. Pentecostes é a festa que celebra o estabelecimento ou nascimento da Igreja. Liturgicamente, o período da Páscoa ao Pentecostes é chamado Pentecostarion, e após o domingo de Pentecostes e a festa de Todos os Santos, retornamos ao arranjo periódico que segue o livro Paraclitiki, também chamado Octuechos, paralelamente ao livro de Menaion. O Paraclitiki, que significa o Consolador, é o nome do Espírito Santo e nos acompanha liturgicamente ao longo do ano, mesmo usando o Triodium e o Pentecostarion. O Espírito Santo concedeu poder, capacitou os discípulos e iluminou. Eles foram capazes de entender as Escrituras e os eventos que ocorreram em suas vidas. Este é o batismo deles no Espírito Santo. O próprio domingo de Pentecostes nos leva de volta à Torre de Babel. Mas desta vez, as coisas são invertidas. As pessoas no passado falavam uma língua, mas não conseguiam mais se entender. Mas nos Pentecostes eles falavam muitas línguas diferentes, e ainda podiam se entender. A localização do Pentecostes, a Câmara Superior. Isso também nos leva de volta à ceia na Câmara Alta em Jerusalém. O chale vermelho na parte superior do ícone indica a glória divina que obscureceu todo lugar. E vemos isso em outros ícones. A posição e o número dos discípulos, como na ascensão do Senhor, a 12, com São Paulo, 6 de cada lado. O lugar do chefe, no meio do ícone, está vago, porque nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja, está invisivelmente presente. Nota: o apóstolo Paulo não estava presente no dia de Pentecostes, mas o ícone expressa sua igualdade com o apóstolo Pedro e seu papel de liderança na divulgação do Evangelho, principalmente porque o Senhor Jesus apareceu a ele e o chamou pessoalmente para ser dele. Pedro e Paulo foram ambos fundadores da Sé Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos sentam-se em uma forma semicircular, como se estivessem em uma corte suprema. Isso nos lembra o que o Senhor disse em outro lugar: vos assentareis comigo para julgar todas as nações. Os discípulos sentam-se na seguinte sequência: à direita, Paulo, João, Lucas, André, Bartolomeu e Felipe. À esquerda, Pedro, Mateus, Marcos, Tiago, Simão e Tomé. Ao contrário do ícone da ascensão do Senhor, não vemos Maria, a Mãe de Deus, no ícone de Pentecostes, porque ela foi batizada quando o Espírito Santo desceu sobre ela no dia da Anunciação. No entanto, ela está representada nas antigas tradições siríacas. Pedro segura 2 pergaminhos. Isso mostra que ele escreveu 2 epístolas. Paulo, o apóstolo dos gentios, possui muitas epístolas. Lucas, Mateus, Marcos e João mantêm os evangelhos que eles escreveram. Todo mundo, tendo pregado ao redor do mundo, segura um pergaminho. O velho homem na parte inferior do ícone representa o universo que está aguardando o evangelismo. É por isso que o vemos dentro de uma caverna escura, porque ele ainda não aceitou a luz de Cristo. Ele é velho, porque representa todo o universo que está sobrecarregado pelo pecado. Ele possui um longo filactério com 12 rolos que representam os 12 santos apóstolos. Eles levaram a predicação das boas novas, querigma, para o mundo inteiro e estabeleceram a igreja em todo o mundo. O ícone representa o troparion de Pentecostes. Bendito és tu, ó Cristo nosso Deus, que tornaste os pescadores repletos de sabedoria, derramando sobre eles o Espírito Santo, e através deles atraíste todo o universo,
Ó misericordioso, glória a ti. Os pescadores são os apóstolos. E o universo é representado pelo velho que está no meio do ícone. O Espírito Santo é representado pelas línguas ardentes que desceram do alto. Eu derramei meu espírito sobre elas. Confronte com o livro de Joel no Antigo Testamento. O batismo do Espírito Santo estabelece um novo nascimento. Na Anunciação, o Salvador nasceu do Espírito Santo. Agora, a partir do mesmo Espírito Santo, a Igreja nasce.